Existe um erro silencioso que impede milhões de pessoas de manifestarem seus desejos. E o mais curioso é que a maioria nem percebe que comete esse equívoco todos os dias. Eu mesmo já o cometi. Vivi por anos acreditando que meus resultados eram consequência do mundo ao meu redor. Falta de oportunidades, minha educação limitada, um passado difícil e até mesmo puro azar. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquela sensação de trabalhar duro, se esforçar, pensar positivamente, mas as oportunidades simplesmente não parecem corresponder. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem elevar constantemente suas vidas enquanto outras apenas sobrevivem, independentemente do esforço? Essa resposta está ligada ao que chamo de erro silencioso, e ele é muito mais comum do que você imagina. Desde cedo somos condicionados a acreditar que a realidade é algo que simplesmente nos acontece. Talvez você já tenha ouvido coisas como dinheiro não dá em árvore, ninguém fica rico honestamente, ou você tem que sofrer para ter sucesso na vida. Essas frases se tornam a lente através da qual vemos o mundo, mas a parte mais preocupante é que elas se tornam a lente através da qual nos vemos. O erro silencioso começa exatamente aí. A maioria das pessoas tenta mudar seus resultados sem antes mudar sua autoimagem. E isso é como tentar construir uma casa de 30 andares sobre uma fundação frágil. A casa pode subir alguns metros, mas cedo ou tarde ela vai desabar. Quantas vezes você iniciou um projeto com entusiasmo ilimitado, apenas para se ver desmotivado e desanimado depois de algumas semanas ou meses, sentindo que algo sempre parece puxá-lo de volta ao mesmo lugar? Não é azar, não é destino, não é falta de capacidade, é a autoimagem. É o limite interno que você, sem saber, programou em sua mente. Tive que perceber isso em primeira mão. Depois de abandonar a escola e assumir emprego simples e sem futuro, eu não tinha ambição, metas, sonhos, nada. Eu simplesmente existia. Lembro-me de um dia no corpo de bombeiros, olhando para a vida e pensando: é isso? Passar décadas vivendo apenas para pagar contas e simplesmente existir. E talvez você também já tenha sentido isso, aquele desespero silencioso de saber que nasceu para algo maior, mas sem ter ideia de como chegar lá. Foi nesse período que me deparei com um livro que mudou completamente minha direção. Mas mais do que o livro, o que realmente mudou tudo foi eu finalmente entender que havia me tornado um produto direto da minha própria mente. Se eu queria um novo futuro, eu teria que criar uma nova identidade. E a maioria das pessoas não entende essa simples verdade. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você acredita que merece. E isso muda tudo. A ciência já confirma isso. Pesquisas atuais em psicologia positiva, comportamento financeiro e bem-estar emocional mostram que pessoas com uma autoimagem fortalecida tendem a assumir mais riscos, persistir por mais tempo, enxergar oportunidades que outros perdem e transformar falhas em degraus. Inversamente, pessoas que, apesar de desejarem coisas grandiosas, se veem como pequenas ou insignificantes, sabotam, sem saber, seus próprios resultados. É por isso que tantas pessoas começam uma mudança com entusiasmo, uma dieta, um novo emprego, estudos, novos hábitos financeiros, mas acabam voltando ao mesmo ponto. Não é falta de força de vontade, é programação mental. Pergunte-se, quantas vezes você soube exatamente o que precisava fazer, mas simplesmente não o fez? Quantas vezes você evitou uma oportunidade por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes você adiou um sonho porque o momento nunca parecia perfeito? Eu costumava acreditar que o tempo, o mercado, a economia, a falta de educação ou de conexões eram minhas barreiras. Mas com o tempo descobri algo poderoso. Tudo isso era secundário. A verdadeira barreira estava dentro de mim. O erro silencioso que impede muitas pessoas de manifestar seus desejos é acreditar que o pensamento positivo sozinho vai resolver as coisas. Não vai. Você só muda sua vida quando muda sua identidade mental. Você precisa alinhar seus pensamentos, seus sentimentos e sua autoimagem com os resultados que você deseja. Não é sobre dizer eu quero prosperidade. É sobre você
se tornar a pessoa que vive e respira a prosperidade, mesmo antes que ela chegue. E se você está preso no mesmo padrão por anos, não se preocupe. Isso não significa que há algo errado com você. Significa apenas que você está tentando construir uma nova vida com velhas crenças. E isso nunca funciona. Hoje, quero que você comece refletindo sobre uma única pergunta. Quem você realmente acredita que é? Não o que você diz aos outros, mas o que você sente quando está sozinho. A resposta a essa pergunta determina onde sua vida está agora e para onde ela está indo. Porque enquanto você não se vir como digno, capaz e merecedor, a vida não será capaz de entregar o que você deseja. E isso se aplica a dinheiro, relacionamentos, saúde, sucesso e propósito. Tudo começa de dentro. Agora que você entendeu esse princípio, podemos aprofundar. E quando começarmos a explorar isso passo a passo, você verá claramente por que seus resultados até hoje foram o reflexo exato do que você sentia sobre si mesmo, mesmo que nunca tenha percebido. Quando comecei a entender que meus resultados não eram um produto do mundo, mas do meu mundo interno, tudo mudou. Mas antes desse ponto de virada, eu fazia o mesmo que a maioria das pessoas ainda faz. Tentava melhorar minha vida simplesmente aumentando o esforço físico, trabalhando mais horas, fazendo mais tarefas, me esforçando para ser produtivo, tentando agradar a todos ou buscando reconhecimento externo, para finalmente me sentir digno. Mas esse é o erro silencioso em ação. Quando uma pessoa acredita que é incapaz, sem valor ou indigna, ela pode se esforçar o dia todo e ainda assim não conseguirá superar o teto interno que existe dentro dela. Talvez você já tenha vivido isso. Você trabalha, estuda, se esforça, mas sempre parece que algo está impedindo o verdadeiro progresso. Você ganha um pouco mais e rapidamente o perde. Você começa um negócio e ele nunca decola. Você cria um plano e ele fica no papel. Isso não acontece porque você não sabe o que fazer, mas porque você ainda está se comportando com a autoimagem do passado. E ninguém pode construir um futuro diferente com uma identidade antiga. É comum que muitas pessoas se sintam frustradas com o tempo, com a idade, com o dinheiro que ainda não têm, com as oportunidades perdidas e pensem: se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse melhores conexões, se eu tivesse mais educação. Mas esse tipo de pensamento cria um ciclo emocional perigoso. Um ciclo onde você se convence de que o poder sempre reside externamente. E quando você acredita que o poder está fora de você, você se torna uma vítima das circunstâncias. Essa é a prisão invisível que mantém indivíduos talentosos, inteligentes e trabalhadores presos em uma vida comum, mesmo tendo tudo o que é necessário para prosperar. Psicólogos e estudos comportamentais mostram que pessoas que assumem responsabilidade interna por seus resultados são muito mais propensas a se tornarem líderes, empreendedores e inovadores. Enquanto isso, aqueles que acreditam que o destino está nas mãos de outros tendem a manter vidas estáveis, porém medíocres, porque não acreditam que podem mudar de direção. E veja bem, não é que essas pessoas não tenham potencial. Elas apenas não foram ensinadas a usá-lo. Eu já fui essa pessoa. Quando eu estava no corpo de bombeiros, ganhando uma renda modesta, sem expectativas reais de crescimento, olhei para minha própria vida e quase acreditei que esse era meu destino final. E talvez você esteja vivenciando algo semelhante agora, trabalhando em um lugar onde sente que não está usando nem 10% do seu potencial, com a capacidade para muito mais, mas sem enxergar para onde ir. E é aí que o erro silencioso aparece disfarçado. Ele nos convence de que é mais seguro ficar onde estamos. Ele nos convence de que ainda não é o momento certo para tentar algo grande. E a parte mais trágica é que, quando você pensa assim, você está treinando sua mente para acreditar que não é capaz, mesmo que no fundo você seja. Lembro-me exatamente da primeira vez que decidi desafiar essa crença. Com pouco dinheiro, nenhuma experiência e nenhuma formação formal, simplesmente decidi que era hora de mudar. Saí do corpo de bombeiros e comecei um serviço de limpeza. Foi um choque completo para minha família,
conhecidos e até para mim mesmo. Mas foi naquele momento que entendi algo fundamental. Quando você decide mudar sua identidade, o universo começa a se mover com você. No meu primeiro ano, mesmo sem saber quase nada sobre negócios, consegui ganhar mais de $50 mil. Isso não aconteceu porque eu tinha conhecimento técnico. Aconteceu porque eu finalmente me vi como capaz, merecedor e destinado a algo maior. As pessoas me perguntavam: como você fez isso? E a resposta era sempre a mesma: eu mudei por dentro antes de mudar por fora. Deixe-me fazer uma pergunta agora. Você realmente acredita que merece viver a vida que deseja? Não responda rapidamente. Sinta a resposta. Porque se uma parte de você ainda duvida, mesmo uma parte muito pequena, essa é a parte que está segurando tudo. A vida não responde ao que você diz. Ela responde ao que você vibra. E essa vibração é determinada pela sua autoimagem. É por isso que algumas pessoas investem em cursos, treinamentos e estratégias, e nada muda, porque a verdade é simples. Se você não se vê como alguém capaz de lidar com dinheiro, relacionamentos saudáveis, sucesso ou alta performance, sua mente criará situações para confirmar seu velho padrão. Quantas pessoas você conhece que ganharam mais e depois rapidamente voltaram ao mesmo nível? Atletas, celebridades, profissionais de alta renda. Muitos chegam ao topo e depois perdem tudo. Não porque lhes faltava talento, mas porque sua identidade nunca correspondeu ao resultado. Um exemplo doloroso disso é Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, que apesar de uma carreira brilhante e uma fortuna que valia milhões de dólares, perdeu praticamente tudo. A razão? Eles não haviam desenvolvido uma identidade emocional forte o suficiente para sustentar o estilo de vida que haviam conquistado. Quando a mente não consegue lidar com a riqueza, as pessoas a desmantelam inconscientemente. Você provavelmente já viu isso acontecer com alguém. Antes de continuarmos, preciso te pedir algo importante. Se o que estou dizendo até agora ressoa com você, se faz sentido na sua vida, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Você não faz ideia da diferença que esse simples gesto faz. Ele sinaliza ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que podem estar passando por uma situação semelhante. Este tipo de ensinamento mudou a minha vida, e eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas que nunca receberam este conhecimento antes. Agora, quero te propor um pequeno desafio. Pelos próximos 3 dias, observe seus pensamentos e perceba quantas vezes você se diminui, se segura, diz a si mesmo que algo é difícil, impossível ou inalcançável. Preste muita atenção nisso, porque a consciência é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Você não pode mudar o que ainda não vê. E agora que estamos começando a jogar luz sobre essa estrutura interna, na próxima parte, vou te mostrar como reprogramar essa autoimagem, como substituir crenças limitantes por crenças que realmente impulsionam sua vida, e como pessoas comuns estão fazendo isso hoje para construir vidas extraordinárias, incluindo pessoas que você conhece e segue. Agora que você começou a identificar o erro silencioso e a reconhecer que sua realidade externa é meramente um reflexo do que você acredita internamente, precisamos seguir para o passo que muda tudo: reprogramar sua autoimagem. Isso não significa repetir afirmações vazias ou tentar se convencer apenas com frases motivacionais. Significa reconstruir a base mental sobre a qual sua vida é construída. E isso começa com o entendimento. Você nunca mais vai se olhar da mesma forma quando entender que o que você manifesta hoje não é o resultado dos seus desejos, mas do seu condicionamento mental. Pessoas ensinadas desde cedo a acreditar que são capazes, fortes e aptas a aprender o que for necessário, naturalmente crescem com um senso de possibilidade. Em contraste, aqueles que ouviram críticas constantes, limitações, frases como "isso não é para você", "não sonhe muito alto" ou "seja realista", crescem com uma visão estreita do que podem alcançar. E veja bem, ninguém nem precisa te dizer essas coisas em voz alta hoje em dia.
Você automaticamente as diz a si mesmo quando pensa que não é capaz de algo. O mais importante a entender é que seu subconsciente não é formado pelo que você deseja, mas pelo que você repete com emoção. Todos os medos, inseguranças, inibições, bloqueios e limitações que você experimenta hoje não surgiram porque você nasceu com eles, mas porque foram gradualmente instalados ao longo da sua vida. E o que isso significa? Significa que você também pode desinstalar, substituir e reprogramar essas crenças. A neurociência já provou algo extraordinário. Nosso cérebro não é fixo, ele é maleável. E fenômenos como a neuroplasticidade mostram claramente que novos padrões de pensamento, quando repetidos com intensidade e consistência, criam novas redes neurais, novas interpretações e, consequentemente, novos comportamentos e resultados na vida real. A ciência confirma o que venho compartilhando com milhares de pessoas por décadas. Você não está condenado pelo que aprendeu. Você pode se reinventar completamente, mas como aplicar isso na prática? Vou te dar exemplos simples, que se aplicam à maioria das pessoas hoje. Digamos que alguém cresceu acreditando que dinheiro é difícil de conseguir, que ele só vem com sofrimento. Essa pessoa pode conseguir um aumento no trabalho e, ainda assim, gastar tudo rapidamente, endividar-se, investir mal e se envolver em situações financeiras problemáticas. Não é azar. É o subconsciente ajustando a vida de volta ao nível de conforto que a pessoa acredita merecer. Imagine outra pessoa que sonha em empreender, mas quando pensa em iniciar seu próprio negócio, o medo se instala. E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu falhar? Este não é um medo do mundo real. É um medo baseado em experiências emocionais passadas. É o subconsciente protegendo a pessoa do que ele interpreta como perigo, mesmo que esse perigo seja apenas uma mudança positiva. Da mesma forma, pense nos relacionamentos. Alguém que cresceu ouvindo que o amor machuca, que ninguém é confiável, que todo mundo vai embora, criará relacionamentos cheios de medo, desconfiança e ansiedade, e muitas vezes afastará exatamente aquilo que mais queria ter. Você percebe o padrão? A vida não responde aos seus desejos, ela responde à sua programação. Agora quero te mostrar um exemplo público de alguém que mudou sua própria realidade ao entender este princípio: Jim Carrey. Antes de se tornar um dos maiores nomes da comédia mundial, ele era pobre, tinha empregos simples e sua família passava por dificuldades. Mas ele fez algo que parecia loucura na época. Ele escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares e o guardou na carteira, visualizando aquela realidade como já sendo sua. Ele não apenas fez essa visualização. Todos os dias, ele construiu mentalmente a identidade do homem que seria capaz de ganhar essa quantia. Anos depois, ele recebeu um contrato exatamente por esse valor quando estrelou o filme Debbie and Lloyd. Isso não é uma coincidência. É o alinhamento entre a identidade interna e a realidade externa. O que quero que você entenda é que não existem milagres, existe apenas alinhamento. Quando você muda sua autoimagem, sua mente começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a agir diferente, a pensar diferente, a se comunicar diferente, e tudo isso muda suas respostas emocionais à vida. E isso é importante porque as pessoas muitas vezes acreditam que o sucesso é algo que acontece rapidamente, como um avanço repentino. Mas na maioria dos casos, a mudança real começa com pequenos ajustes internos, um novo pensamento, uma nova crença, um novo hábito mental, que então se acumulam até se tornarem resultados físicos. A ciência também confirma isso. Pesquisas mostram que pessoas que fazem pequenas e consistentes mudanças na mentalidade e no comportamento são muito mais propensas a criar transformações reais do que aquelas que tentam mudar tudo de uma vez e não conseguem manter o ritmo. Mas como reprogramar essa autoimagem? Vou te dar um exercício simples, mas poderoso. Pelos próximos 7 dias, todos os dias antes de dormir, responda a seguinte pergunta por escrito: quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu quero? Não escreva o que você precisa fazer. Escreva quem você precisa ser, porque é a identidade que define a ação
e não o contrário. Pessoas que se veem como vencedoras, agem como vencedoras, mesmo antes de vencer. Pessoas que se veem como líderes, lideram antes de serem reconhecidas. Pessoas que se veem como bem-sucedidas, agem como bem-sucedidas antes que o dinheiro apareça. Este é o movimento que transforma. E quando você começar a escrever todos os dias, sua mente começará a absorver, reconectar e reorganizar seu padrão emocional interno. E isso não é teoria, isso é prática. Agora pergunte-se honestamente, quantas oportunidades você perdeu porque ainda se via como menos do que realmente é? Quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse acreditado em si mesmo antes? Essa pergunta pode doer um pouco, mas também liberta. Porque a boa notícia é, se você chegou até aqui, já começou a despertar. Na próxima parte, vamos nos aprofundar e conectar isso a como sua vibração emocional molda sua frequência de resultados. E você entenderá por que algumas pessoas prosperam mesmo quando tudo parece desfavorável, enquanto outras ficam presas mesmo quando chances extraordinárias estão em suas mãos. Agora precisamos falar sobre algo que muitas pessoas desconhecem, mas que determina diretamente a qualidade dos resultados que você manifesta. Sua vibração emocional. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia, a melhor programação, mas se sua vibração estiver desalinhada, você atrairá obstáculos, atrasos, autossabotagem e resultados insatisfatórios. Muitas pessoas acreditam que a lei da atração é meramente pensamento positivo, mas isso é um equívoco. Se o pensamento é positivo, mas a emoção é negativa, como medo, insegurança, ansiedade, uma crença de não merecimento, então a vibração que você envia para o universo é negativa. E a vida responde à vibração, não ao desejo. É por isso que tantas pessoas desejam prosperidade, mas vibram escassez. Desejam amor, mas vibram medo. Desejam oportunidades, mas vibram dúvida. E talvez você já tenha experimentado isso. Você sabe que poderia conquistar mais, sabe que tem potencial, mas sua mente insiste em sabotar o processo com pensamentos como: e se não der certo? E se eu perder? E se eu não conseguir? O problema não está no desejo em si, está no tom emocional que acompanha esse desejo. Quando comecei a estudar desenvolvimento pessoal, algo me chamou a atenção. Pessoas que manifestavam resultados extraordinários tinham uma coisa em comum. Elas vibravam antes de viver. Elas sentiam antes de ver. Elas se posicionavam mentalmente como alguém que já havia alcançado o que buscavam. Isso é poderoso, porque o cérebro não consegue diferenciar uma experiência real de uma experiência vividamente emocional. É por isso que atletas olímpicos treinam mentalmente antes de entrar na arena. Estudos mostram que o cérebro de um atleta que visualiza uma corrida ativa as mesmas regiões neurais de quando ele corre fisicamente. O mesmo vale para qualquer área da vida. Quando você visualiza com clareza e emoção, sua mente imediatamente começa a forjar caminhos para transformar o que você imaginou em realidade. Não é mágica, é neurociência. E quando você faz isso de forma consistente, seu corpo e sua mente se alinham com seu futuro desejado. Você para de emitir uma vibração de falta e começa a emitir uma de presença. Mas por que tantas pessoas têm dificuldade em fazer isso de forma consistente? Porque carregam emoções acumuladas do passado. O medo não se origina do futuro, ele nasce de memórias antigas. A culpa vem de experiências passadas. A vergonha surge de comparações, rejeições e críticas que foram guardadas. A vibração emocional de uma grande parte da população não é determinada pelo que elas querem, mas pelo que ainda não conseguiram superar. Quantas pessoas você conhece que não conseguem abrir uma nova porta porque ainda estão presas a uma antiga? Quantas pessoas carregam mágoas, feridas, derrotas, frustrações e permitem que essas experiências passadas se tornem o filtro emocional pelo qual enxergam a vida? Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Até mesmo indivíduos incrivelmente ricos, famosos, bem-sucedidos e admirados experimentam isso. Britney Spears é um exemplo claro.
Ela alcançou fama global, reconhecimento, poder e visibilidade, mas sua vida emocional estava em profunda desarmonia. O resultado foi um colapso público que impactou sua carreira, seu controle financeiro e até mesmo sua liberdade pessoal por muitos anos. Isso demonstra uma verdade inegável. Seu ambiente externo jamais superará seu estado interno. Você pode conquistar o mundo, mas se não conquistar a si mesmo, o mundo escapará por entre os dedos. Então, como você muda essa vibração emocional? Você precisa entender uma regra simples. Pensamentos geram imagens, imagens geram emoções, emoções definem vibrações e vibrações determinam resultados. É uma corrente. Não adianta tentar controlar apenas o que você sente sem controlar o que você pensa. E não adianta tentar controlar o que você pensa sem aprender a criar imagens mentais que sustentem essa nova realidade. Aqui está um exercício poderoso que qualquer um pode aplicar, em qualquer lugar. Pelos próximos 7 dias, todos os dias ao acordar, antes de olhar para o seu telefone, antes de se conectar com o mundo externo, feche os olhos e visualize por 2 minutos a versão de si mesmo que já está vivendo o resultado desejado. Veja essa pessoa entrando em uma sala com confiança. Veja essa pessoa organizando suas finanças com clareza. Veja essa pessoa abraçando oportunidades que antes causariam medo. Sinta como essa pessoa respira, como ela anda, como ela se porta. Porque uma vez que você começa a incorporar uma nova identidade, seu cérebro começa a registrar novos padrões neurais. E se você mantiver essa emoção consistentemente, sua vibração começará a mudar. Pessoas comuns conseguem isso todos os dias, muitas vezes sem sequer perceber. Considere o exemplo de alguém que buscava uma mudança de carreira. Quando finalmente se veem como fortes, capazes e merecedores, começam a se comportar de acordo. E de repente oportunidades aparecem que estavam ali o tempo todo, mas que elas não conseguiam ver antes. Agora imagine isso aplicado à sua vida financeira. Estudos sobre comportamento financeiro mostram que pessoas que se sentem confiantes em relação ao dinheiro acham mais fácil economizar, investir, negociar, pedir aumentos, buscar oportunidades e assumir riscos calculados. Enquanto isso, pessoas que sentem medo, vergonha, culpa ou inadequação tendem a sabotar suas finanças, mesmo quando ganham mais. Isso demonstra que prosperidade não é um número. Prosperidade é um estado emocional que leva a melhores decisões. E melhores decisões levam a melhores resultados. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu ainda não tenho os resultados para sustentar essa nova vibração? Então, você precisa entender algo essencial. Você não muda vibrando o que você tem. Você muda vibrando o que você deseja. Alguém com recursos financeiros limitados pode vibrar escassez ou pode vibrar criação. Alguém embarcando em um sonho pode vibrar dúvida ou pode vibrar certeza. A diferença não está no mundo, está na mente. E para te ajudar a acelerar essa transformação, vou te dar um novo desafio. Pelos próximos 7 dias, sempre que você perceber uma emoção negativa surgindo, medo, frustração, desânimo, pause por 10 segundos e faça 3 respirações lentas e profundas. Este ato simples envia uma mensagem clara ao seu sistema nervoso. Eu estou no controle. Parece simples, mas começa a quebrar o padrão automático que te mantém preso ao passado. E agora que sua mente começou a absorver esse novo entendimento, na próxima parte vamos aprofundar em algo ainda mais profundo. Como criar conscientemente um novo destino, unindo intenção, ação, emoção e alinhamento interno. Você entenderá por que algumas pessoas conseguem transformar anos de dor em uma vida extraordinária e por que outras permanecem presas no mesmo lugar, apesar de terem recursos, oportunidades e capacidade. À medida que você começar a entender que tudo o que você deseja já existe em potencial, um novo nível de confiança despertará dentro de você. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas sim por falta de consciência do poder que possuem. Elas olham para fora, tentando mudar as circunstâncias externas,
sem perceber que a verdadeira causa sempre reside dentro delas. A lei da atração responde a quem você é internamente, não ao que você diz que quer. Não é suficiente desejar prosperidade enquanto você sente escassez. Não adianta sonhar com sucesso enquanto você se percebe pequeno. O universo não responde às suas palavras. Ele responde à vibração que você mantém consistentemente através de seus pensamentos, sentimentos e imagens mentais. Quando você finalmente compreende isso, começa a agir com propósito. Você para de se mover como alguém que reage e começa a se mover como alguém que cria. Você decide o que quer, escolhe a imagem mental correspondente e começa a agir como se já fosse seu. Esta técnica simples, mas poderosa, é uma das chaves para tudo. Viver agora como a pessoa que já conquistou o que você deseja. Você quer atrair riqueza? Então observe suas atitudes. Como você fala sobre dinheiro? Como você se sente ao pagar uma conta? Como você reage ao sucesso dos outros? Essas pequenas respostas emocionais são o termômetro da sua vibração atual. Se houver desconforto, ressentimento, medo ou escassez, tudo bem. Mas é também um alerta. É isso que você está emitindo e, portanto, é isso que você está atraindo. Mudar sua realidade começa com a mudança do seu padrão emocional. E seu padrão emocional muda quando você altera o foco da sua mente. Sinta-se rico antes que o dinheiro chegue. Sinta-se confiante antes que a oportunidade apareça. Sinta-se amado antes que a pessoa se materialize. É contraintuitivo para muitos, mas é assim que funciona, como sempre funcionou e como sempre funcionará. Uma nova vida começa quando você escolhe viver a partir da visão, não das aparências. Com isso, você começa a operar em um novo nível de consciência, onde causa e efeito deixam de ser um mistério e se tornam uma ferramenta. Você se torna um co-criador da sua realidade. E quando essa consciência começa a trabalhar a seu favor, tudo muda. Nada parece mais tão distante, tão impossível ou tão grandioso. Você entende que a vida sempre esteve respondendo a quem você é, não apenas ao que você deseja. E agora que você sabe disso, pode escolher vibrar em uma nova frequência, agir em um novo patamar e caminhar com uma nova postura em direção à realidade que você está construindo todos os dias. Talvez alguém que você conhece também precise ouvir isso agora. Alguém que está lutando essa mesma batalha silenciosa contra si mesmos. Alguém que só precisa de um ponto de virada como este para mudar todo o curso de sua vida. Compartilhe este vídeo com essa pessoa especial e ajude a levar essa transformação adiante. Nos vemos no próximo passo da jornada.